boca quando estava escutando sua Davis, voz. agora uma coisa fora do nosso script, mas que me veio na cabeça quando ela falou muito sobre Deus. Ah, a gente sabe os números, a gente sabe dos livros, a gente sabe tudo, mas quando a gente opera, e vamos dizer, num caso dela, onde a gente sabe todas as possibilidades, onde é que você coloca Deus nessa história, cara? Porque assim, eu vou fazer só a minha parte dizendo que o momento que, para mim, que eu trabalho com oncologia, onde os pacientes podiam ter a mesma doença, eu operava do mesmo jeito e os resultados eram diferentes, É verdade. eu entendi que existia alguma coisa que era muito mais forte do que eu, e não era eu quem determinava quem ia ficar bom, ruim, vivo ou morrer. Como é que você leva isso no seu dia a dia? Olha, eu acredito muito na energia, né, positiva, na energia da fé. Desde o primeiro instante que eu conheci a Kelly, primeiro, a gente estava ali de frente de um caso extremamente atípico, extremamente desafiador, como falei, mas antes de mais nada, uma pessoa que estava se mantendo serena. E para mim aquilo ali me causava uma estranheza. Porque ela tinha todos os motivos para estar desesperada. Se estava, estava por dentro. Acho até que estava. Não a expressão de ninguém. É. Mas assim, o que que eu tive de lição daquilo ali? Que depois isso a gente confirmou. Que ela é uma pessoa extremamente espiritualizada, vive dentro de um contexto de pessoas espiritualizadas, é psicóloga, então acredito eu que deve ter um entendimento da reação emocional das pessoas, tentou dentro do possível se controlar, mas antes de mais nada, acima de mim, dela, da situação, a gente conversava muito sobre Deus, né? E eu falava para ela dos prós e contras. Eu sou um cara muito correto, muito transparente, compartilho a real situação com o paciente. Lógico, não falo nada para colocar em risco o otimismo do paciente, mas também não sou aquele que gera Omite informação, nenhum, mas não ele é omito. cuidadoso com as palavras. Eu sou muito cuidadoso com as palavras. E a todo momento a gente conversava sobre Deus e ela dizia, não, vá na fé que eu tenho certeza que Ele está guiando a gente. E em certas horas era isso mesmo, entendeu? Caso tão desafiador, acho que a gente que foi guiado por Deus. Porque assim, uma pessoa, o Jefferson, que ficou internada 2 semanas com dores, perdeu o apetite, perdeu o gosto pelas coisas, ficou fora de si, ficou cega 3 dias, né? Com dores lacinantes, chegou lá, não enxergou, comprou a ideia de ser tratada lá, confiou, fez, voltou a enxergar, e depois da cirurgia de catarata, eu digo, olha, vai ser muito difícil ela voltar a enxergar. E ela está com a visão muito, muito boa. Por todo o contexto que teve, ela é praticamente um milagre. E um dia desse, eu vi numa das redes sociais dela, eu a sigo, e ela, vez por outra, dá o testemunho, as pessoas pedem na igreja, e ela é considerada como se fosse um milagre lá. E de fato, eu enxergo dessa forma, porque é muito complicado, foi muito complicado o caso dela, e ela está enxergando. Quando eu coloco ela para ver, fazer o teste da acuidade visual, eu fico impressionado. Eu falei, nossa, depois eu falo para ela, isso foi Deus mesmo, porque não tem outra explicação. Porque você chegou cega e você está enxergando tão bem ou mais do que antes. Como é que é isso? Né? Continuamos no tratamento, continuamos no acompanhamento, tem uma preocupação grande por ela, né? E assim, estamos com 1 ano, né, de tratamento aí, né? E para mim, minha missão está cumprida com relação a ela. O que eu estou fazendo agora é só acompanhar. Falo para ela, não, não me larga. Não, não vamos largar, porque a gente continua junto e misturado aqui. Ninguém larga a mão de ninguém. Mas assim, foi Deus, porque o resultado foi acima do que eu esperava. Ô Kelly, e no seu dia a dia, depois que você passa por tudo isso, você falou que ressignificou muita coisa. E daqui pra frente, o que que passou na sua cabeça quando você dá um testemunho? O que que você pensa em trabalhar, em ajudar as pessoas também que passaram por situações iguais às suas? Porque eu sempre vejo que por você ser psicóloga, provavelmente você vai ter pessoas que vão chegar com situações parecidas às suas, não necessariamente uma doença oftalmológica, mas às vezes uma doença oncológica, às vezes uma doença num parente. Como é que você começou a lidar? Eu acredito que pela espiritualidade você já tinha uma empatia, mas mudou até a sua visão, a sua empatia com os seus pacientes? Eu sempre trabalhei com muita empatia, sempre me coloquei, né, no lugar do próximo, e todo mundo conhece esse meu lado.
Mas eu vi algo assim, quando eu fiquei na posição de paciente, que eu acho importante, seja em qualquer enfermidade, né? Que é o apoio da família. A própria família não falar palavras negativas para a pessoa, a própria, porque mexe não só com o paciente, mexe com toda a estrutura da família, né? Meu esposo teve que tirar férias, a minha mãe se mudou para minha casa, então mexe com todo mundo. Então todo mundo tem que se adaptar, aí tem que tomar um cuidado. No meu caso, eu fiquei totalmente dependente, né? Então, envolve várias pessoas e a família também que tem que estar preparada para isso. Também tem que ter o amparo da família e nem todo mundo tem isso. Então, é importante os familiares darem esse suporte também. E a própria pessoa, em primeiro lugar, acreditar, né? Porque Jesus mesmo falou que seja feito conforme a sua fé. Então, eu tenho que ter fé em algo. Se eu tenho fé que eu não vou ser curada, que é a fé negativa, então também não dá para ser, né? Porque Jesus, para fazer o milagre, ele perguntava o que a pessoa queria, né? Então, a gente precisa crer também para ver. E o que eu acho importante é o amparo da família e da rede de apoio, que são os amigos. Os amigos também são importantes, mas eu quero colocar algo aqui que eu acho muito importante, que não é porque eu sou psicóloga, que muita gente já falou isso. Ah, ela só conseguiu passar por isso porque ela é psicóloga, né? Que muita gente pensa que psicólogos são super-humanos, e na verdade não é. Nós somos seres humanos como qualquer outro, nós temos fragilidades emocionais, temos instabilidades emocionais, estamos predispostos a ter doença emocional, assim como um médico pode ficar doente. Então, a gente fica vulnerável como qualquer pessoa. A diferença é que a gente tem ferramentas, né, para lidar com isso. Então, eu sabia, eu estou aqui isolada, eu estou dentro de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero ouvir coisas que vão me edificar. A única coisa que eu posso fazer é ouvir. Então, eu falava para minha mãe, eu não quero ouvir nenhuma mensagem negativa, eu não quero ouvir ninguém negativo. Se vier aqui me visitar para dizer que está com pena de mim, eu não quero. Quero pessoas positivas, eu quero ouvir motivação. Então, o que eu fazia na minha rotina? Eu passava o dia todo ouvindo pregação, ouvindo ministração, coisas que edificavam, alimentavam a minha fé. E isso me estimulava a crer, né? A me ver como se eu já tivesse curada. Porque eu não sabia quando que ia ser isso. Médico também, para Claro, o médico, Por favor, o né? médico estava junto com a multidão de intercessores, né, que Deus levantou. Estava também lá o seu nome, com certeza. Continua. Não, eu brinco, Denis, que uma vez um paciente falou assim, olha, todo dia eu oro porque é Deus no céu e Dr. Gerson na terra. E eu trabalhava no SECOM, o Dr. Gerson é o diretor. Eu falei assim, olha só, vamos combinar. É Jefferson, não é Gerson? Porque quando você ora pro Gerson, você está contabilizando para o outro. Quando eu chegar do outro lado, que eu for ver, pegar toda a minha pontuação, não vai constar e de repente Não pode errar o faça nome, falta, né? né? Possa fazer falta.